ele havia construído ao Senhor, porque Deus diz: eu ouvi a tua oração e escolhi este lugar. Eu escolhi este lugar para a casa de sacrifício. Aqui eu vou me manifestar ao povo, Salomão. Aqui o povo vai trazer as suas necessidades, as suas dificuldades, e eu vou estar ouvindo, eu vou estar atendendo o povo nas suas necessidades. Mas aí Deus fala para Salomão: tem uma coisa, Salomão, se eu cerrar os céus, se eu fechar o céu, se eu fechar o céu e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos, as pragas de gafanhoto, que consumam a terra, que destruam a terra. Você imagina Deus falando: Salomão, essa casa aqui vai ser uma casa de oração, mas se eu cerrar o céu, se eu fechar o céu, e se eu ordenar ao gafanhoto que consuma a terra, vai haver alguma solução? Vai. No versículo seguinte, Deus vai falar o quê? Se o meu povo, que se chama pelo nome do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome, irmão, qual é o povo que chama a Deus pelo nome? Aqui Deus estava tratando com a nação de Israel. Israel era a nação que chamava a Deus pelo nome, era a nação que Deus havia levantado lá no Egito, tirado do Egito, levado para a terra que mana leite e mel, e agora Deus falava: esse povo que se chama pelo meu nome. Mas com o passar do tempo, esse povo que chamava Deus pelo nome, rejeitou o Messias, rejeitou Jesus, o que veio há quase 2000 anos atrás. Eles rejeitaram a Jesus, e agora não é mais aquele povo que está clamando, mas qual é o povo que clama hoje pelo nome do Senhor? A igreja. A igreja é esse povo que clama pelo nome do Senhor. E a igreja tem a autoridade do céu, meus queridos irmãos. Sabe por quê? Um dia Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: eis que eu vos dou poder. Eis que eu vos dou poder. Eis que eu vos dou autoridade. Então a igreja tem autoridade, a igreja tem poder. Porque quando Jesus constituiu os discípulos, mandou 12, depois mandou 70, ele falou assim: ide, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, de graça recebei, de graça dai. Então vocês vão. É uma ordem expressa para a igreja, porque a igreja é a única aqui na terra que tem poder de abrir céu e de fechar céu quando clama, meus queridos. É o único povo que tem condições de orar e pedir: Deus, não deixa chover, Senhor, não deixa chover por 3 anos e meio, e Deus lá em cima diz: pode deixar, não vou deixar chover, porque o meu povo clamou. Depois esse mesmo povo: Deus, manda a chuva agora, porque o povo arrependeu. Deus abre o céu e manda a chuva, porque é esse povo que se clama pelo nome do Senhor, meus queridos. É nós que clamamos. Nós às vezes estamos enfrentando dificuldade. Muitas das vezes nós estamos enfrentando obstáculo, é porque nós deixamos de confiar, nós deixamos de clamar, nós deixamos de pedir. E qualquer luta que nós estamos enfrentando hoje, a gente vai tentando manusear, vai tentando querer resolver do nosso jeito, mas nunca vamos conseguir resolver do nosso jeito. Mas a hora que eu pegar os meus problemas, as minhas situações, as minhas necessidades e colocar na mão do Senhor, a resposta virá e o nome do Senhor será glorificado. Então esse povo que se chama pelo meu nome, Deus vai ouvir a oração do povo que chama pelo nome dele. Deus vai ouvir a oração do povo que se chama pelo nome dele. Só que tem uma coisa: esse povo tem que fazer algo. Depois de chamar pelo nome do Senhor, o Senhor fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome, fazer o quê? Se humilhar. O problema está aí, irmãos. Humilhar. Muitas das vezes nós não queremos humilhar. Às vezes nós humilhamos para tanta gente. Às vezes nós humilhamos para tanta pessoa e não humilhamos para Deus.
Não tiramos momento para humilhar na presença do Senhor. Não tiramos. E Deus fala que esse povo que chama pelo meu nome, se humilhar, tem condições. Não é só chamar, tem que humilhar, tem que descer. Você lembra quando Deus chamou Jeremias e falou: Jeremias, o que Deus falou? Eu quero falar com você, mas você precisa descer. Você precisa descer. E quando fala o verbo descer, traz a ideia do quê? Você precisa de humilhar. Você precisa de humilhar, porque na tua humilhação a minha glória vai operar. Na humilhação que você fizer a mim, Jeremias, a minha glória vai operar. O apóstolo Pedro, ou o apóstolo Tiago, ele escreve assim, humilhai-vos, aonde? Debaixo da potente mão de Deus. Porque quando nós humilhamos, no tempo certo, Deus vai fazer o quê? Vai exaltar, irmãos. O que Deus faz? Aquele que é grande vai ficar pequeno. Aquele que está em cima vai ficar embaixo. O que está embaixo vai ficar em cima. Por quê? Porque Deus quer aqueles que se humilham, aqueles que descem. E aqui ele fala, tem que humilhar. Se não houver, foi ontem na oração, Deus falou muito conosco aqui ontem. Não falou? Humilha, desce, humilha. Humilhação, eu quero humilhação do meu povo. É todo mundo descer junto, irmãos. É todo mundo buscar junto. Deus estava falando para Salomão aqui, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Aí vem a segunda condição. Qual era? Se humilhar e orar. Orar é fácil, irmãos? Sim ou não? Oração é fácil? Não. Tem gente que acha fácil, que eu já vi gente falar que ora dia e noite, e a gente está custando orar 1 hora. E aqueles que falam que ora dia e noite, então não dorme, não come, não bebe. Eu estou orando dia e noite, pastor. Então eu estou ruim. Eu estou ruim para orar então, porque, você entendeu, irmãos? Se humilhar e orar. Não é aquela oração, irmãos, rotineira. Não é aquela oração sapecada, não, porque nós temos mania de sapecar a oração. Oração sapecada é aquela assim, eu te agradeço, em nome de Senhor Jesus. Amém. Às vezes hoje, a gente vai dormir, a gente poderia tirar pelo menos 10, 15, 20 minutos de oração, né? Será que nós estamos tirando isso? De oração? Sim ou não? Não precisa responder. Mas eu estou tirando uns 15, 20 minutos, meia hora de oração antes de dormir. E na hora de acordar, uns 15 minutos, Senhor, eu estou acordando. Orar. O dia se tornava mais fácil. Mas a gente prefere, como se diz, rodar pipa, igual Sansão, rodar pipa dia e noite, do que orar. A gente prefere sofrer do que orar. Por quê? Orar tem preço, irmãos. Orar, você dobra o joelho, começa uma doraiada na perna, no joelho, uma sede que você não tem ela, mas dobrou o joelho, ela vem. Bocejando toda hora. Você dobra o joelho e já começa. Você entendeu? Aí você fica doidinho para alguém apertar a campainha, para você parar de orar. Chegou gente, depois eu oro. Tchau, já era. Então o Senhor fala aqui, que se humilhar e orar, porque Salomão orava, irmãos.
Davi orava. Os homens de Deus oravam. Você acha que Elias, Deus fechou o céu? Por acaso? Não. Elias, eu creio que quando Elias estava lá em Tisbe, uma das cidades de Gileade, quando Elias estava lá, Elias já vivia uma vida de intimidade com Deus. Ele não foi viver uma vida de intimidade para depois chegar diante do Acabe. Não, ele já vivia uma vida de intimidade com Deus. E quando ele chegou lá, ele só colocou em prática o que Deus já tinha revelado para ele. Pode falar que não vai chover durante 3 anos e meio, que eu assino embaixo, Elias. Você pensa bem que autoridade que Elias tinha. Então Deus fala para Salomão, essa casa aqui vai ser chamada casa de oração, só que aqui vai chamar o povo que se chama pelo meu nome, mas tem que humilhar, tem que orar, e fazer o que mais? Buscar a minha face. Esse buscar a minha face aqui é complicado, hein? Para mim buscar a face dos companheiros que estão aqui, eu tenho que ficar frente a frente com eles. Eu tenho que ficar frente a frente com os companheiros para buscar a face deles. Está aqui a face, face a face. O que está dizendo Salomão? O que Deus está dizendo, Salomão? Aquele que buscar a minha face, ou seja, que se colocar diante de mim. Porque às vezes nós temos vergonha, irmão, de chegar diante de Deus sabendo que Deus sabe de tudo de errado que nós faz. Às vezes tem gente que não tem coragem de chegar face a face de Deus, porque vai chegar e Deus vai mostrar para ele no espelho dizendo, as tuas falhas estão diante de mim. Mas quando nós chegamos diante do Senhor, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. Às vezes nós não temos coragem de chegar face a face diante de Deus. É igual quando a gente está meio bem ruim mesmo, sujo, tudo sujo, não quer nem olhar no espelho, né? Porque o espelho vai refletir o quê? A feiura. O que nós somos. Por que às vezes nós não queremos chegar face a face de Deus? Porque quando nós chegarmos face a face de Deus, vai refletir em nós o que nós estamos sendo. O que nós estamos fazendo. E às vezes a gente fica com vergonha dos atos, dos pensamentos, das ações, das atitudes que nós temos no decorrer de cada dia. E fala, eu vou chegar diante de Deus, e Deus vai olhar para mim, e vai ver toda a minha imundícia, toda a minha fragilidade, vai estar diante dEle. Então ele diz, tem que buscar a face dEle, porque quando nós buscamos a face do Senhor, nós nos consertamos perante Ele, meus queridos. Lembra de Daniel? O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Daniel, irmão, era um homem sincero, era um homem íntegro, era um homem reto. Mas ele fez uma oração perante Deus. Ele, Neemias, Esdra, fizeram oração diante de Deus assim, ó, Deus, eu e minha casa, fizemos o quê? Pecamos contra ti. Pecamos contra o Senhor. Daniel não falou, pai, o teu povo pecou contra o Senhor. A minha casa pecou, não, minha casa, nosso povo pecou contra o Senhor. E o que Deus fez? Deus ouviu a oração de Daniel. E via que Daniel era homem íntegro, homem sincero, que orava a Deus 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Sabe por que Daniel, irmãos, não fugiu quando ele ficou sabendo que ele ia para a cova dos leões? Porque Daniel tinha uma vida de oração com Deus, e ele certamente dizia, Deus está comigo em qualquer situação, Ele está comigo. Por quê? Porque nós estamos com Deus na oração. Então aqui, ele fala, buscar a minha face. Buscar a minha face. O que mais? Olha aí, vírgula. Fazer o quê?
É complicado, irmão, não é só chegar diante de Deus e disparar em oração, pedir a Deus isso, pedir a Deus aquilo, e ordenar, decretar, eu decreto, eu ordeno. Não, não é assim não. Aqui ele fala que você tem que se converter do quê? Dos seus maus caminhos. Eu te pergunto, os nossos caminhos são maus? O mesmo Salomão, Provérbios 16, 25, ele fala assim, ó, há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele é o quê? Caminho de morte. Isaías 55 e 8, Deus vai falar o quê? Os vossos caminhos não são os meus caminhos. Os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Aí pronto, te desarma. Te desarma. Por quê? Por isso que ele fala, tem que converter. Porque às vezes nós estamos andando no nosso próprio ego, no nosso próprio eu, no nosso próprio querer. Aí Deus diz, não, tira o seu querer e coloca a minha vontade. Converta-se do seu mau caminho, que quando você orar, o céu vai abrir e a glória vai descer. Mas tem que converter. Converter dos seus maus caminhos. Às vezes a gente pensa que está tudo certinho, né? Um dia Deus falou para a nação de Israel, lá no livro de Ageu 1 e 6, 6 a seguir, ele vai falar umas 2 vezes. Para o povo olhar, olhe para o coração de vocês, considere o coração de vocês, o caminho que vocês estão. É justo vocês deixar a minha casa, abandonar a minha casa, deixar de construir a minha casa, e cada um ir para os seus afazeres, cada um ia cuidar do seu bem-estar, cada um ia cuidar do que é seu e largar a minha casa? Considera os seus caminhos, vê se isso é justo. Vê se isso é justo, vocês largam a minha casa e vai fazer o que vocês querem. É justo, irmãos? Então ele diz, olha para o caminho, converta-se dos maus caminhos, dos caminhos maus. Porque nós pensamos que está tudo certo. Não, está dando certo, não é pecado não, porque está dando certo. Até agora não aconteceu nada, não é pecado não, mas é porque a justiça de Deus ainda não agiu sobre isso. Mas vai chegar a hora que Deus vai dizer, o caminho que você tomou é tortuoso, então eu vou tomar as rédeas da tua mão e te mostrar o caminho que eu quero para a tua vida, o caminho que eu quero para você ir, é esse daqui. Então, converter dos seus maus caminhos. Porque hoje está assim, o povo, parece que levou para um caminho, irmão, que nada é pecado mais. Você pode misturar com a idolatria, você pode comer das coisas sagradas, sacrificadas aos ídolos. Parece que a consciência da pessoa não funciona mais. São os caminhos maus que elas estão indo. Participa de festas profanas, participa de festas pagãs, a Deus pagãs, entra em templo de Deus pagão, e está tudo normal. Está tudo normal. Aí Deus fala, se vocês não converter desse mal, eu não posso ouvir vocês. Às vezes nós achamos que está, não pastor, é um tal de cultura, e, como que chama aquele negócio, de Saci Pererê, folclore, é cultura, em nome do folclore, em nome de cultura, o povo está pecando. O que Deus falou através do profeta? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Não é falta de ensinar não, irmãos. Não é falta de ensinar. É porque quando tem o ensino, as pessoas não vêm. As pessoas não querem aprender, porque se aprender tem que obedecer. Não aprendendo, eles já acham que dá certo, andar errado. Está pior ainda 2 vezes. Eu já vi crente falar, eu não devia ter conhecido, porque a Bíblia fala que se conhecer é pior do que não ter conhecido, eu não queria ter conhecido. Coisa boa que você conheceu.
Agora se vira. Agora você tem que ir até o fim. Eu vou fazer todo mundo conhecer, eu vou pregar para todo mundo. Vamos fazer todo mundo conhecer. Mas todo mundo vai conhecer mesmo, não tem escapa. Então se converter, irmãos. Hoje ficou uma coisa light. Nós estamos estudando na escola dominical, já 2 trimestres estudando na escola dominical, falando a respeito destas coisas. Das sutilezas. E antes também nós estudamos também, né? Que as pessoas acham que hoje é tudo. Fugiu a palavra que eu uso tanto para falar. As pessoas acham que é tudo normal. Tudo normal. Não, pastor. Isso aí porque Deus, é assim, Deus, eles querem justificar o erro deles em cima de pretextos. Eles querem justificar que estão certo andando errado. Aí vem o Isaías, no capítulo 5, versículo 20, ai daquele que faz o bem passar por mal, e aquele que faz o mal passar por bem. Ai dele. Vai pagar um preço. Vai ser dolorido. A palavra ai fala de dor. Fala de dor. Então, se converter dos seus. Engraçado, Deus não fala assim, ó, se converter dos seus caminhos. O que ele fala? Do quê? Ele não fala, se converter dos seus caminhos, mas dos maus caminhos. Porque todo caminho que nós decidimos seguir fora da vontade de Deus é mau, é maligno, é perverso. Não, mas não tem. Pastor, é assim, ó. Tem gente que quer passar, é aquele negócio. Ele quer ser crente, mas ele não quer abandonar o mundo. Ele quer ser crente, mas ele. Irmão, ai Jesus, me ajuda. Ele quer ser crente, mas ele não abandona o mundo. E quem é amigo do mundo está em adultério com Deus, sim ou não? Porque está tendo o mundo como, palavra pesada, amante. Eu tenho Deus, mas eu tenho um amante que é o mundo. Eu quero o mundo. Os caminhos maus. Ah, pastor, mas tem coisa boa no mundo. Não, o mundo não é ruim. Quem falou que o mundo é ruim? Só que para nós não presta. O mundo é bom para quem não quer fazer nada para Deus, para quem não quer viver para Deus. É uma beleza, tem tudo que precisa. É até mais. Mas para nós não presta. Então, por isso que ele fala, se converter dos seus maus caminhos, abandona isso aí. E agora que nós entramos no mau caminho mais perverso ainda, irmão, depois das redes sociais, aí que o negócio pegou mesmo, para encardir mesmo, aí que hoje ficou mais fácil de pecar. Hoje ficou mais fácil de errar. Ficou muito mais fácil hoje, ou não? Antigamente, a pessoa, ela queria andar errado, ela passava vergonha, ou não? Ela passava vergonha. Ela queria ver filme que não presta, ia lá no locador e tinha que carçar a cara, alugar lá e todo mundo vendo ele sair com aquele porcaria na mão, né? Chegava lá, põe nessa colinha e ia embora com aquilo lá. Hoje não, a pessoa está lá no meio do mato, 2 horas da tarde, roçando pasto. Não é? Caminho mal, ficou muito mais fácil, uai. Porque você está mexendo aí? Nada, aqui, ó. O dedo é tão rápido. Aqui, ó, o que eu estou vendo? Ah, que susto, você estava vendo porcaria. Não, sai de Jesus tem poder. Domingo, as redes sociais, a igreja e as redes sociais. Então, irmãos, o que acontece? É mau caminho ou não? Para você ter uma ideia, irmãos, as crianças hoje, 3 anos de idade, você sabe que jeito que funciona? Eu quero ver 3 palavrinhas. Aí você põe lá 3 palavrinhas e está lá assistindo. Você vira as costas, vai lá para a cozinha, está lá no sofá, de repente você escuta. Você chega lá, o que é? Não, o dedinho deles é tão rápido.
Só que depois você vai ver, é outra coisa totalmente, é bruxa, é coisa, tudo de errado. E Deus, você sabe por que Deus destruiu a geração antediluviana? Deus chegou para Adão e falou assim, para Noé e falou assim, ó, eu vou destruir a terra, eu vou destruir toda a carne vivente, todo homem, todo ser vivente, porque o coração do homem, desde que dia que ele é mau? Desde a infância. Desde a infância. Irmão, as coisas má puxa até as crianças, irmão. Puxa até as crianças. Se puxa as crianças, imagina os adultos. Então Deus fala, vocês têm que converter do mau caminho. Pastor, o que eu faço? Eu quebro o celular? Não, você vai tomar prejuízo. A Bíblia fala assim, ó, corta a mão. Não manda? Não manda cortar a mão? Arranca o olho. Ah, mas eu não, misericórdia, ficar cego, não está dizendo. Irmão, tem gente que acha que é literal. Chegar em casa, o pastor manda arrancar o olho. O que você arrumou? Pastor, deu um ensino lá na igreja que era para arrancar o olho, para não ver o pecado. Mas não adianta, o pecado não está no olho, o pecado está na mente. Está na mente. Mas ele está falando, arranca o teu olho, tira o teu olho, larga de ver. Corta a tua mão. É deixar de tocar naquilo que é ilícito. Não é mandando pôr lá a machadinha e... Não. Porque o pensamento do homem é mau desde a infância. Desde pequenininho, irmão. Você pode ver que tem criança. Misericórdia. Eles dão nó em goteira. Pequenininho. Você imagina quando crescer. Eles enganam. Olha aí. Se converter dos maus caminhos. Aí o que vai acontecer? Olha aí. Então, vírgula, eu quem? Você viu que para Deus ouvir oração é condicional ou não? Deus vai ouvir todas? Deus vai ouvir todas as orações, irmãos? Não, é condicional. É condicional. Porque eu lembro do capítulo 18, versículo 30, do livro de 1 Reis, que os profetas de Baal orou e fez uma bagunça no altar. Quebrou o altar que estava ali, derramou sangue para Baal ouvir, Baal não ouviu. Aí chegou a vez de Elias, os profetas de Baal desistiu e chegou a vez de Elias. Aí Elias olhou para o altar estava quebrado. Altar quebrado fala de comunhão interrompida, comunhão cortada, vida desconcertada. Para você ter uma ideia, quando você tem o seu celular, você tem a prestadora que te atende todo mês, mas se você ficar um mês sem pagar, o que eles fazem? Bloqueia, aí você não consegue falar. Assim também é a oração. A oração pode ser bloqueada. Como? Por causa do pecado. Por causa do pecado, Deus pode bloquear. Fala, não, pastor, Deus ouve. Não, então o profeta Isaías estava equivocado no capítulo 59, versículo 2. Porque a mão do Senhor não está encolhida para que possa salvar, e nem os seus ouvidos agravado para que não possa ouvir. Mas, o quê? Os vossos pecados faz divisão, faz separação entre vós e o vosso Deus, e Ele não pode ouvir vocês. O pecado cria uma parede, Deus está de lá e nós estamos de cá, e Deus não pode ouvir. Deus está vendo, mas Ele não responde. Ele não responde. Então, é condicional a oração. Elias teve que fazer o quê? Consertar o altar.
Tem um hino do saudoso Jair Pires que fala, né, sobre consertar o altar. Elias restaurou o altar. Quando ele restaurou, que ele orou, o que aconteceu? Caiu o fogo do céu. Caiu o fogo. E nós não estamos conseguindo fazer nem fumaça às vezes, irmãos. Nós não estamos conseguindo fazer nem fumaça. Porque se tiver fumaça, há sinal de quê? Sinal de fogo. Mas nem fumaça está saindo. Se não tem fumaça é porque não tem fogo. Mas chegou a hora, e a hora é agora que Deus está dizendo: levanta meu povo, humilha-te, porque eu vou fazer diferença na vida de vocês, e vocês vão fazer diferença nessa terra. Vocês vão fazer diferença neste mundo. Glória a Deus. Ele ainda diz: eu virei do céu. Deus vai ouvir lá de cima. Aí ele vai fazer uma coisa que só ele pode fazer. O que ele vai fazer? Eu vou perdoar os vossos pecados. Por quê, irmãos? Por que Deus fala que eu vou perdoar os vossos pecados? Porque quando você peca, o caipiroto, o inimigo, ele fica assim, ó, tem jeito não. Você errou feio, você pecou. É na onde que tem gente que suicida, porque acha que não tem mais perdão. Acha que não tem mais solução. Acha que não tem mais jeito. Ah, não, eu pequei agora, pequei o pecado de morte, e eu fiz isso, e agora eu vou morrer, Deus vai me matar, Deus não me quer mais. Aí você chega diante do Senhor, o seu advogado está lá, Jesus Cristo à direita do Pai, e você começa a contar para Ele, o Espírito Santo te ajudando com gemidos inexprimíveis, e o filho dizendo: Pai, o meu filho errou, ele errou, eu sei que ele errou, ele pisou no meu sangue, ele pecou contra nós, só que tem uma coisa, ele arrependeu, o coração dele está limpo novamente, perdoa ele. Aí o Pai, ele vai e não imputa aquele pecado e perdoa, e quando você é perdoado, você ora, e o céu que está fechado, ele abre, o céu que está de bronze, começa a abrir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então veja, irmãos, perdoarei os seus pecados e sararei a terra, a sua terra. Você tem terra? Você tem. A sua família é a sua terra. A sua família, a minha família é a minha terra, que eu tenho. A herança que eu tenho, que você tem. Meu maior, como é que fala? Meu maior patrimônio é a família, é a esposa, é os filhos, é o maior patrimônio que alguém pode ter. Tem gente que pensa que é ter carro, ter fazenda, ter tudo que adianta ter fazenda, ter riqueza, ter fortuna, mas não ter paz com a família. Então o Senhor fala aqui: perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, eu creio que Deus está curando terra, está curando as nossas vidas nesses dias, nesse tratado que Deus está tendo conosco. E se nós continuarmos humilhando, meus queridos, o Senhor vai dizer: está sarado, filho, está curado, está liberto pelo poder da graça de Deus sobre a sua vida. Então é hora de nós humilharmos, de nós buscarmos, de nós pedirmos como Salomão pediu, irmãos. O Senhor fala. O que Deus falou para Salomão? Quando Deus, lá no começo, no capítulo 1, capítulo 3, de Salomão, ou de 1 Reis, o que Deus fala para Salomão? Quando ele chega, apresenta, aparece a Salomão, a primeira vez, o que ele fala? Pede o que queres. Então Deus dá chance para nós pedirmos. Dá chance. Ah, pastor, mas Deus já sabe o que eu preciso. Deus, é igual. Nós sabemos que quando os filhos são pequenos, nós sabemos o que os nossos filhos precisam. Mas se eles não pedirem, a gente segura e não compra. Mas quando eles pedem: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, pai. E dá aquelas birras bem boas mesmo. Aí o pai vai lá: estamos aqui, entrega. Deus quer fazer o mesmo para nós, irmão.
Mas não vai fazer birra diante de Deus não, viu? Porque Deus não quer crente birrento, não. Não quer, não. Deus não quer crente birrento, não. Qualquer coisinha está birrento. Qualquer coisinha está... Eu não gosto desse culto, eu não gosto dessa igreja mais. Eu não converso mais com a irmã. Não, Deus não quer esse crente, não. Então vamos pedir. Aqui, ó, é Ele que fala. Eu vou perdoar e vou sarar a terra. Para encerrar, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Deus falou, meus ouvidos estão atentos, meus olhos estão vendo, os meus olhos estão contemplando. E eu estou pronto para ouvir a oração que se fizer neste lugar. Eu convido você agora, para nós levantarmos um clamor aqui neste momento. Mas vamos orar em